Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4 de junho, começa mais um MetaLife e eu quero agradecer primeiro você que está assistindo a gente e eu já quero pedir para você ir lá no nosso canal do YouTube do MetaLife, se inscrever, ativar as notificações, clica no sininho, coloca todas para você receber todas as notificações de programas novos, episódios novos, e você também vai poder conferir todo o nosso conteúdo que tem lá. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através do nosso conteúdo. Lembrando que o MetaLife, gente, é um programa, é um podcast da Igreja Missionária El Elyon. E a Igreja El Elyon fica situada lá em Tremembé, na Avenida Taubaté-Tremembé, na rodovia Luiz Gonzaga das Neves, número 1055. Faça-nos uma visita, conheça lá a nossa igreja. E o MetaLife tem uma missão, que é levar até você que está aí assistindo a gente informações que transformam a sua vida. Eu quero que você fique ligado, compartilhe já esse programa de hoje, mande para todo mundo, copie o link lá no YouTube, mande para as pessoas que você conhece, manda para as pessoas da sua rua, da sua escola, manda para os seus familiares, seus amigos, mande para todo mundo, porque eu tenho certeza que assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também vão ser abençoadas através do conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial para nós aqui, daqui a pouco você vai conhecer quem que é, não vou falar quem que é ainda, mas daqui a pouco você vai saber quem que é. Mas antes, eu quero passar para a Grazi falar um pouquinho. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje, mais uma vez, estamos aqui para ouvir um testemunho que vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza. Então, compartilha aí, fica bem ligadinho, porque eu creio que grandes coisas você e eu vamos aprender aqui nessa mesa, nessa noite. Amém. E eu já quero passar para Ana Paula, mais conhecida como Paula. Oi, gente. Quero agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Além de pastores, são os meus amigos, né? Mais chegados que irmãos. Amigos de infância? De infância. Obrigado pelo convite. Amém. Paula, como você sempre foi cristã? Não, nem sempre, mas desde os meus 7 anos de idade foi que a minha família teve um encontro, né, com o Senhor. E a partir daí eu passei a frequentar, né, a igreja evangélica e iniciei a minha caminhada com o Senhor. E isso foi bem novinho? Isso, por volta dos 7 anos de idade. Já cantava com 7 anos? Não. Nem imaginava que ia cantar um dia? Nem imaginava que um dia eu ia fazer, né, cantar e adorar o Senhor com louvores. Sim, e é legal porque tem uma história, né, desde muito tempo que a gente se conhece, né, eu, você e a Grazi. Sim. E quando você se deu, como é que eu posso dizer assim, quando você se deu conta que era uma cristã, que você tinha Deus na sua vida, e isso foi com quanto tempo? Com quantos anos? Então, apesar, né, de ter passado ali boa parte da minha infância dentro da igreja, acho que quando a gente é criança a gente não tem muito essa noção, né? Vai por causa dos pais, né? Isso, eu lembro que eu gostava, a igreja que eu participava era uma igreja muito ativa, né, com as crianças, então, né, a gente tinha a escola dominical, que era muito comum na época, né, e diversos eventos, tinha pessoas que eram bem comprometidas, né,
Então, eu gostava muito. Eu gostava dos cultos, eu amava o louvor, mas realmente o encontro com o Senhor ali, um mover diferente mesmo, foi ali na minha adolescência, por volta dos meus 14 anos, que eu comecei a entender mesmo, né, e viver experiências com o Senhor. E nesse tempo foi na igreja quadrangular. Isso, na igreja quadrangular. E nesse tempo você já era do louvor, já tinha entrado pro louvor? Não, na verdade eu fui entrar pro louvor um pouquinho depois, né? Não imaginava, eu gostava de música, tinha interesse, mas não me imaginava, né? E aí depois de um tempo nós tivemos uma líder de louvor que resolveu me dar essa oportunidade e daí em diante eu me apaixonei mais ainda e procurei até me aperfeiçoar. Gostava de fazer aula de canto, tentei estudar um pouquinho de música. Então, acho que agora sim, eu consegui conhecer um pouquinho afinadinha, dá pro gasto. Dá para ajudar bastante já. Sim. Eu lembro que nessa época era muito... Não sei se foi bem nessa época ou se foi um pouco depois, que tinha o Casa do Leão, não é? Casa de Davi, né? Isso, Ministério Aquele Casa de Ministério Davi. Casa de Davi. David Keelan, tava bem nessa época desse mover, né, que teve no Brasil e da adoração extravagante. Eu ia falar disso, adoração extravagante. As músicas com 10 minutos, 15 aquelas minutos. Músicas, o pastor Antônio Cirilo, né, eram ministrações, assim, bem... que o Espírito realmente tinha liberdade, né, para agir. E na época que você participava, você sentia que na verdade, hoje, né, de hoje para aquela época, você sente que tudo mudou? Tô falando no mundo espiritual, na questão das músicas, você sente que hoje é diferente de antes? Sim, eu sinto diferença. Eu entendo que naquela época realmente foi um avivamento, um momento de avivamento que nós passamos, né? E que agora nós estamos num outro momento e aí aguardando um novo e último avivamento antes da volta do Senhor. Sim. E quem é a Paula? Olha, difícil. Ou quem é a Ana Paula? Difícil. Ana Paula é a Paula, né? Que vocês já conhecem, mas além disso, eu sou a Paula professora, sou a Paula coordenadora na escola, sou a Paula filha, né? E sou essa pessoa, sou uma pessoa tranquila, uma pessoa que gosta de estar com os amigos, embora não tenha muito tempo, mas a gente sempre procura, né? Sim. Eu me vejo como uma pessoa simples, não sou uma pessoa difícil de lidar. Pode ser que meu marido fale diferente. E olha que ele tá aqui nos bastidores, pois hein? Se ele balançar a cabeça ali, nós já vai saber. Nem olhar. Ô, Paula, mas você realmente é bem tranquila. Acho que faz uns 20 anos que a gente se conhece, talvez? Eu acho que mais. Porque a gente se conheceu... Eu parei de contar. Nossa. Eu vi a Grazi nascer. A gente se conheceu um pouco na igreja, que eu ia, né? Sim, porque minha tia chamava a gente pra ir, daí eu ia lá na igreja, na escola dominical, lembro em alguns cultos das sextas-feiras, que eram fortes. Eu tinha muito medo das sextas-feiras. No Universal? Não, na quadrangular. Eu tinha medo, muito medo. E depois a gente se conheceu mais na escola. Sim. Né? Que foi na sexta série, talvez, né? Acho que foi na sexta série. Foi isso que eu mesmo. fui estudar de manhã. Isso. E aí a gente começou a ir pra escola juntos, que a gente morava muito perto. Muito próximo. E eu era uma benção, né? Não era cristã na época, né? Sim. E você já conhecia o Senhor, né? Sim. Eu conheci a outra versão da Grazi. Eu conheci a Grazi sem Jesus. A Grazi da pá virada. A Grazi Nossa, Deus. Põe pá virada, né? Sim. A gente ia pra escola umas 10 para 7. Mais ou menos isso. Eu passava na sua casa. Isso. E olha, palavrão, né? Senhor Jesus. Manhã. Por isso que eu falo, realmente ela é tranquila. Porque a Paula, ela nunca falou, você nunca me... Qual é a palavra que eu posso usar? Ameaçou. Não ameaçou, mas assim, você sempre me olhou com um olhar de amor, mesmo nova, né, ainda, porque é difícil para as pessoas entender, né, mesmo nova, já servindo ao Senhor e eu não, então você nunca me julgou,
Você nunca me julgou, Uhum, né? Você dava sim. risada, tipo assim, nossa, ficava, né? Tá falando isso? Uhum. Mas nunca me julgou. E nunca mesmo, né? Nunca. Sim. E para a glória de Deus, nós temos esses tantos anos, né, de amizade, não somos tão próximos de estar presente fisicamente, mas a cada 2 anos, um ano, a gente vamos, e quando sentamos para conversar, tem muita coisa, a gente relembra, né, de muita coisa também. Sim. Então, agradeço a Deus pela sua vida, eu sei, sempre falei isso, você é uma mulher de Deus. Amém. Né? É uma mulher de Deus, eu não duvido da Paula. Não duvido. Quando me fala, mas a Paula. Não, a Paula não. Porque é como se falar da minha irmã. Mas não. Porque a gente conhece, né? Então. Sim. E você falou que você foi pra igreja com 7 anos. Uhum. E conheceu ao Senhor mesmo com 14. Né? Mesmo já estando ali. Então você teve um encontro com o Senhor. Nessa idade, é uma idade que os adolescentes, eles querem conhecer o mundo, independente de geração, né? Porque a gente ouve muito falar que a geração de hoje tá muito difícil. Mas eu acredito que cada pessoa passa o seu tempo difícil, né? Cada pessoa tá ali na Babilônia e tem que colocar o princípio que aprendeu, né? Atuar ali o princípio do Senhor que aprendeu. Foi difícil, assim, pra você? Com 14 anos, você já queria, nossa, o que eu tô fazendo na igreja? Meus amigos estão curtindo, né? Eu, por exemplo, eu tava não era nem convertida ainda. Então a gente conversava muito. Os segredos, a gente sempre falava, né, dos segredos. E então, assim, você me via nos lugares que eu ia, que só Deus na causa, né? Graças a Deus o Senhor me alcançou. Amém. Aí eu chegava na segunda-feira pra contar as coisas pra você. Porque naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha, era muito conversar, gostoso. tinha que ir na casa, né? Isso. Nossa, era tão bom, né? Era muito bom. Era muito legal. A gente chegava e, tipo, ninguém fala. Eu quero falar tudo o que acontecia comigo, né? Eu tinha 14 anos, pensa. Eu achava que era uma vida, né? Hoje a gente vê. Mas você não tinha vontade também de conhecer? Porque você foi conhecer a Jesus numa época que as pessoas estão saindo, né? Muitos saem da presença do Senhor. Na verdade, não. Foi muito tranquilo para mim. Porque eu estava vivendo um momento de tantas experiências com o Senhor, de tantas experiências sobrenaturais, que a tudo que eu via acontecendo ali com as pessoas ao meu redor, no mundo, não me atraía. Né? Acho que assim, o que eu estava vivendo com o Senhor, as descobertas eram tão mais bonitas, tão maiores, tão melhores, que aquilo não me seduzia, nada daquilo. Até as propostas, né? Geralmente é uma idade que as meninas querem namorar, se apaixonar, tem esse interesse romântico, né? Digamos assim. Mas para mim sempre foi muito tranquilo, né? Eu queria o Senhor, eu queria viver as coisas do Senhor, e isso era muito mais forte. Então eu tinha as minhas amizades, eu via as minhas amigas fazendo coisas ali que eu não concordava, mas também não julgava e não criticava, né? Mas eu queria viver aquilo que o Senhor... As descobertas, né? Aquela sede, aquela coisa do primeiro amor, tudo aquilo que o Senhor vai se revelando a nós. Então, essa fase da adolescência, para mim, foi muito tranquilo. Não foi assim que eu tive que lutar, né? Tive que me esforçar para não me lembro de ter tido dificuldade, assim, com essa fase, não. Nossa, isso é bom e já é um testemunho, né? Porque é possível, né? Sim. As pessoas falam, mas é difícil, eu não consigo. Não, é possível. Sim. Né? Você se lançar no Senhor, porque foi como você falou. Quando a gente está no Senhor, mergulhado no Senhor, a gente quer conhecer mais, né? Igual um rio. Você vai indo, vai se aprofundando. Então, quando nós nos aprofundamos, a gente não quer sair. E é uma decisão também, né? Eu lembro que, junto comigo, haviam outras pessoas que também estavam vivendo as mesmas coisas que eu, mas as pessoas decidiram que não queriam, escolheram viver outras coisas. Então, eu acredito que seja uma decisão também. E como diz o Jô Soares, decidir é perder sempre. Quando você decide por algo, você perde outras coisas. O resto você perde. Se você decide errado, você perde as coisas boas. Se Sim. você decide o certo, você perde as coisas erradas. Sim. E às vezes a gente acha, né, que bênção é só aquilo que a gente ganha. Às vezes é aquilo que a gente perde.
Porque às vezes para dar algo melhor, Deus tira algo bom. É um livramento. E isso já é do Judson de Oliveira. Deixa as coisas boas embora para que as coisas melhores venham. Sim. E eu lembro, né, que tinha... Não sei se você lembra de um evento na praça que teve há muito tempo atrás, na Praça do Amália, que eu cheguei de bicicleta, eu vi você lá, daí eu parei para conversar com você, daí tava tendo um monte de coisa, menos adoração. Daí a Paula ficou, cadê gente? Cadê a adoração? Eu vim aqui para adorar a Deus. Veio pra E louvar. vocês estão fazendo isso daí? Cadê a adoração? Vamos louvar, gente. Não, era algo... Antigamente era algo tão gostoso, né? Sim. A gente via, tinha desejo de estar, de fazer. Era tudo muito puro, tudo muito genuíno. Sim, e né? intenso, Era tudo né? simples. Isso, era simples e intenso ao mesmo tempo. Né? Intenso. Eu lembro que na época do Rogério, na época do Marquinho, Uhum. as pessoas sentavam e tiravam as músicas, né? Sim. Escrevia, parava, ouvia, era fita, né? Anotava. Não tinha CD, não tinha DVD. Aí você ouvia, parava e escrevia. Ouvia, parava e escrevia. Daí chegava no ensaio tudo pronto já. Eram pastas, catálogo com as cifras, né? Tinha uns antigos que era pastona grande, né? Sim, bem Depois grossa, modernizou com as pastinhas assim. pequenas. Sim, Ah, vamos renovar o repertório. Daí via as pastinhas, mudava tudo. sim. Foi uma época muito... Eu digo que foi uma época de ouro, né? Que dificilmente essa geração que nós estamos vivendo voltará a fazer isso, cara. Muito difícil. E hoje é muito mais fácil o acesso à informação. Mas por ser fácil, parece que não tem muito interesse. Antigamente... Passa rápido, não tem tanto valor, né? Sim. Eu lembro da época do chofar, você lembra? Que as pessoas Sim. vinham para a igreja, tinha até um grupo de Campo Jordão que vinha, né? Sim. E trazia o chofar, dava na mão das pessoas para tocar. Era muito, muito interessante. Mas hoje você evoluiu muito, você cresceu muito, tanto profissionalmente quanto espiritualmente. Qual é a diferença da Paula de hoje para a Paula daquele tempo? Olha, eu acho que é a questão realmente do deslumbre, né? Antes eu tinha, assim, até aquela coisa de fazer, de ser deslumbrada com as coisas. Hoje eu já me vejo mais tranquila, me vejo mais centrada, esperando realmente o que o Senhor quer de mim, e não aquilo que eu quero que o Senhor queira de mim. Né? Antes a gente... Quando a gente é novo, a gente tem aquela ânsia de ter tudo, de querer tudo, e não ser a vontade de Deus. Então hoje eu me vejo aguardando e obedecendo e querendo ouvir a voz do Senhor sem esse desespero, sem essa... Né? Que eu quero fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Né? E só a vontade dele é o que interessa. Então não tenho mais essa ansiedade, né, de ter que fazer. Então, chega a ser uma maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, sim. né? Porque não que é errado, né? Isso. E muitas pessoas também quer fazer e é gostoso Sim, e faz sim. mesmo. Mas quando você vai caminhando, você começa a ter essas, não é disciplina, mas esse entendimento que você não vai ficar só servindo, né? Sem um propósito. Uhum. Porque quer fazer tanto que acaba fazendo sem propósito. Sim. E quando você vai atingindo uma maturidade, você não quer só servir, mas você quer que o Senhor se sirva de você. Exatamente. Né? E aí você, certamente Que você... bonito, hein? Você tá achando. Filosofando, né? Gastou agora. Tá pegando os meus... Gente, eu ouvi essa frase. Mas a gente aprende, né? Nós aprendemos. Sim. Então chega realmente uma fase que, né? Não, calma aí, você me serviu, agora eu quero servir de você. Uhum. E muitas vezes o que o Senhor requer de nós pode ser que não é aquilo que nós queremos, né, oferecer. Mas Ele nos ensina com amor, né? Ele sempre vai nos levando e a gente às vezes fala não, e quando você vê, você já tá fazendo. E tá mergulhado e falando, tudo certo, Jesus, o Senhor que manda, eu me rendo. Eu lembro que antes você chegava, você falava assim, você vai ver a Gra. Quando você conhecer a Gra, você vai ver. A Gra fala, nossa, Jeová. É que a Gra era não, ainda é. Ela é mais hoje do que antes, pode ter certeza disso.
Ela é do fogo. Eu sou muito intensa, né? Sim. Porque eu acredito que quando eu não servi ao Senhor, nunca fui de fazer muita bagunça. Não mesmo. Tinha um certo lugar que eu gostava de ir no fim de semana, Que não precisa que não precisa. falar. É. Acho Eu que nem gosto- tem mais, né? Ah, não, Se Deus deixa. quiser, em nome de Graças Jesus. a Nem Deus. tem mais. né? Agora é casa de gesso lá agora. É, verdadeiramente. Todos lá foram engessados, pra glória de Deus. O Senhor me tirou de lá antes do. Ainda bem que... Ai, Senhor, aí eu perdi meu raciocínio. Não, mas sabe o que é legal, cara? O legal é que quando você sabe da sua identidade, você se torna uma pessoa de verdade. Até rimou, né? Deve fazer um rap, né? Sim. Você se torna uma pessoa de verdade. Tem uma música, acho que é da Ana Rock, Bonecos de Plástico. Uhum. Já escutou? Já. Tem muitos hoje que são bonecos de plástico. Não tem nada, cara. É só performance, é só fala bonita, é só música bonita, mas por dentro tá vazio. Sim. Então, o interessante é a gente ser de verdade. Eu lembro, há muito tempo atrás, que teve um evento, acho que no SESI, do Mike Shea. Lembro. Você lembra do Uhum. Ministério? Era o caso Davi, não é? Isso. Era o mesmo que era o Davi Silva. Sim. E eu lembro até hoje, ele falou, a voz dele tinha uma coisa diferente, não tinha? Quando você ouvia a voz dele, sei lá, era Deus, cara. Era que, um mover mesmo. E eu lembro que antes de tudo, ele falou assim, vocês vão ver as mesmas pessoas que estão falando em línguas sendo endemoniadas daqui a pouco. E foi o que aconteceu, cara. Uhum. As pessoas falando em mistério, 2 minutos depois da música, tudo caindo endemoniado. Já estava endemoniado Já desde estava. sempre, né? Porque Já estava, porque era algo daqui, né? Da carne, não era algo espiritual. Sim. Então a gente vê que hoje a performance tá tomando conta de muitos lugares e o reino de Deus, a verdade do reino de Deus, não tá sendo uma verdade mais. Em muitos lugares. Mas graças a Deus que não todos, né? Sim. eu lembrei aqui do meu raciocínio. Olha lá, hein? Não, é que eu era muito intensa fora e quando o Senhor me chamou, eu sou muito É intensa. 20 vezes mais do que fora. Então, às vezes eu tenho que falar, calma, Graça, calma, nem todo mundo entende, né? E tá tudo certo, porque tem hora que a gente fala muito crentez e Sim. tem que dar uma lapidada, né? Ia pra escola falando palavrão, e a Paula, coitada, com o ouvido dela, né? Aí depois me converti, aí pra não falar palavrão, porque é um processo, daí tudo eu ficava, vai buraco, lembra? Vai buraco, eu trocava o palavrão pelo buraco. Aí depois, pra Verdade. glória de Deus, Eu não nem sabia palavrão, dessa aí. nem buraco. Olha, eu fiquei. Nós estamos Ela casados há criou 13 anos, né? a Eu fiquei própria sabendo do gíria. buraco agora. Eu falava, Foi. vai buraco. Ela vai, mesma. Ela sabe, criou, senhor? ela é uma mulher autêntica que cria as próprias gírias. Vocês brigavam quando vocês eram. Nunca. Nunca brigou? A Obrigado, gente nunca brigou. Na verdade, eu nunca briguei com nenhuma das minhas amigas. Eu não sou uma pessoa com muitos amigos. Mas sempre os amigos que eu tive ali da infância e adolescência, os que eu tenho hoje são todos dessa época. São amizades, assim, duradouras. E era você, a Grazi e a Maísa. Não. Não, a Maísa Vanessa. era a Vanessa. Na verdade mesmo, era eu, assim, da minha amizade era eu e a Paula. Sim. Aí depois a Paula tinha mais outras, né? tinha Aí o mais. network, daí foi aumentando o network. Mas a amiga mesmo do grupo ali, né, que andava, era eu e você. E Uhum. depois, porque a Paula é inteligente, né? Então ela andava com as meninas da nota A. Na época era A, né? A mais. E eu vai vendo. B pra C e alguns D também. Matemática. Matemática, meu Deus. E era tão interessante, porque era ela e mais 2 meninas inteligentes da sala, e mais os meninos, né? Que eles eram inteligentes. E quando eu fui entrando nesse grupo, por causa da Paula, porque eu conhecia ela, eu tinha que estudar, porque como que eu ia fazer? Eu tinha que estudar. Mas não dava pra chegar no raciocínio. E fazia a prova, não dava pra colar, porque eles não passavam cola, não. Tinha que estudar. Não pode, é pecado. Passar cola é pecado. gente. Isso, e é professora, né? Sim. Então, pensa aqui. E aí chegou um dia que a gente teve uma prova de ciências com a professora Lana. Inesquecível. Famosa Gente, e Lana. assim, Maravilhosa. eu fui estudar com as meninas top, né? Com as meninas estudiosas, inteligentes. E eu falei, meu Deus.
E aí eu lembro que elas fizeram a prova, saíram, né? Daí quem demora ficava lá. E eu lá e a Vanessa ficava, vai, você consegue, você consegue. Deu, eu consigo. Mas foi uma prova que eu tirei uma nota boa. Então, gente, olha só, faz toda a diferença. Faz toda a diferença com quem você anda. Uhum. Faz todo. Então, eu entrei no meio delas lá e me ajudou por um tempo. Depois eu precisei estudar à noite, né? Mas elas são, né? A Paula é muito inteligente. Então eu tive essa oportunidade. E graças a Deus, eu acho que você talvez é a única amiga que eu nunca briguei. Olha, Ai, meu a Deus. única A única amiga, a única privilégio. pessoa. Olha, bom saber, fico feliz. Ô, Paulo, e você sempre quis ser professor de português? Você fez letras, né? Isso, fiz letras. Sempre teve um desejo ou não? Foi de repente que... Na verdade, como a Grazi disse, eu sempre gostei de estudar, eu amava a escola, né? Se deixasse, e eu ficava na escola manhã, tarde e noite. Eu gostava de estar sempre envolvida com tudo dentro da escola. Então, todos os projetos, gincanas, né? Além da matéria em si ali, né? Do estudo em si, dos teatros, música, tudo que tinha na escola eu gostava de estar envolvida. Então, eu sempre tive esse carinho, né? Gostar desse ambiente. Mas depois que eu me formei, depois que eu me formei no ensino médio, eu ainda tive algumas dúvidas de que caminho eu ia seguir. Eu gostava de ensinar, eu tinha facilidade. Eu lembro que até na época que eu estava no ensino médio, eu tinha alguns aluninhos, né? Alguns irmão de amiga que eu ajudava a estudar para a prova, ajudava vários, na verdade, né? Até a filha de uma professora, eu tive a oportunidade de passar um tempo ali com ela estudando, ajudando. Então eu tinha essa facilidade. Mas eu terminei o ensino médio, aí eu fui trabalhar, fiz um concurso, fui trabalhar num hospital, na parte administrativa, né? E ali eu fiquei um tempo. E como o hospital era vinculado, né, à universidade, então quem trabalhava conseguia bolsas. Então ali foi naquele momento que eu acabei decidindo. Eu gostava muito de ler, gostava muito de literatura. E aí eu, depois de ter pensado um tempo, eu falei, eu vou tentar, né? Vou fazer. E aí eu fiz, passei no vestibular, consegui a bolsa. E aí eu tive certeza que aquele era o meu caminho mesmo. Fiz assim a faculdade realmente sabendo que era aquilo que eu queria. Embora já soubesse também que a educação no nosso país é um caminho não tão fácil, né? Não tão fácil quanto a gente gostaria. Então, mesmo sabendo de tudo isso, eu acabei indo por esse caminho mesmo. Acabei trilhando esse caminho. Tem muitos desafios, né? Muitos. Já enfrentou muitos desafios na escola já como professora? Muitos. Porque hoje, atualmente, você não atua como professora, né? Não estou em sala, mas dentro da escola. Mas quando estava em sala, teve muita dificuldade? Eu sempre gostei, né? Então, por eu ter essa facilidade, eu sempre consegui me conectar com os meus alunos, mas é que são muitas realidades, né? E depende também de onde você está. Embora a gente discute muito aquela frase aluno é aluno, mas o contexto social influencia bastante. A família, né? A família e a falta da família é o que mais influencia, é o que mais faz a diferença. Então, são desafios de diversos motivos, né? Sim. De questões sociais, familiares, de saúde e por aí vai. Até coisas bem, bem pesadas. E né, como eu trabalho com crianças até e adolescentes, então é uma fase que não é fácil, né? É mais difícil lidar com a falta de estrutura familiar de um aluno ou com a falta de estrutura do governo em relação a investir na educação? Acho que a falta do apoio familiar influencia muito, porque uma criança, um adolescente, saber que ele tem pais que estão ali dando suporte para ele, apoiando ele, faz toda a diferença. Não importa, né? Embora realmente a falta de estrutura influencie, né? De tudo, de financeiro. Mas quando a gente tem a família apoiando, a família dando suporte, a criança, o adolescente, eles sabem que eles não estão sozinhos.
Então, isso faz uma diferença muito grande ali no comportamento, na resposta deles. Por mais que às vezes eles passem por momentos difíceis, é muito comum o adolescente tentar se entender, então ele passa ali por fases de rebeldia, né? Mas quando tem uma família por trás, tem alguém ali que tá dando esse suporte, a resposta deles é diferente. Realmente essa questão da paternidade, ela é muito importante, né? Eu estava Demais. vendo uma palestra uma vez e a pessoa falou assim que a presença do pai, ela define tanto a sexualidade do filho quanto da menina. Porque o filho vai olhar pro pai e vai querer ser o marido igual o pai dele é. E a Uhum. filha vai querer o marido igual o pai dele é pra mãe dela. Sim. Então é muito importante isso. Realmente, quando falta isso, gera um problema muito sério, né? E os professores que lutem, né? Sim, infelizmente a gente não consegue apenas entrar em sala apenas para ensinar o conteúdo. São diversos fatores. Então, às vezes, o conteúdo não é tão importante perto daquilo que um adolescente ou uma criança está passando, né? Às vezes a gente é uma criança que chegou, um adolescente que chega para a aula, mas a gente não sabe o que aconteceu na casa, a gente não sabe a bagagem que ele está trazendo, né? Às vezes, em situações, às vezes a criança chega, não comeu, então ela só vai fazer a refeição na escola. Então, assim, o que vai interessar para ela estudar o verbo, né, substantivo, se a barriga dela está roncando, ela está com fome, né? E dentre inúmeros outros fatores, né? Às vezes uma criança chega e os pais brigaram na noite anterior e várias coisas, né? Então tudo isso influencia. Então não tem como a gente falar que isso não vai impactar, né, dentro de uma sala de aula. É muito sério, né? Na verdade, o tempo que a gente vive hoje, ele tá muito escasso de carinho, né? De amor, de atenção. Quando você, quando você começou a trabalhar como coordenadora, é mais difícil os desafios ou se torna mais fácil? Porque São agora outros avançou o nível, né? desafios, sim, são outros desafios, mas é tão difícil quanto, né? A coordenação, ela tem ainda a questão da parte burocrática para dar conta. Então, é ali a papelada, é a documentação, mas as outras, né? Fora isso, mais ainda cuidar, a gente continua tendo esse contato com os alunos, né? E a gente passa a ter um contato até maior com os problemas em si. Porque geralmente quando o aluno né, tem algum problema em sala, é encaminhado para a gente. Então a gente consegue ter esse contato mais próximo, né? E tentar entender, investigar o motivo daquele comportamento, qual é. Então, é tão difícil quanto, mas é diferente. Entendi. E o bom que tem ainda, né, professores que a gente vê que amam fazer isso, né? Sim. Porque é um desafio, né? Porque, igual foi falado, as crianças, os adolescentes, às vezes não é nem porque eles querem, né, ser rebeldes, não, mas não tem uma estrutura familiar. Então, quando você vê um professor que ama a sua profissão, é sorte do aluno que conseguiu, né, ter esse professor, Sim. porque ele não vai só ali para ensinar, que realmente é para ele fazer isso, mas ele consegue ver o aluno com outro olhar, dar atenção, né, dar carinho também, porque também eu acredito que tem crianças que vai para a escola porque precisa comer, não tem comida em casa, mas quando encontra um professor que dá carinho, que dá atenção, daí isso também estimula ele, né? Eu quero estar na escola, né? Eu quero estar lá na escola, eu quero poder estar com pessoas que me ouvem. Sim. E que me entendem, né? Sim, eu já tive casos assim de alunos, de alunas assim de pedirem, professora, deixa eu ir embora com você. Professora, você não quer ser minha mãe, sabe? Olha. Diversas vezes eu já escutei. Quando a gente vai olhar ali para a estrutura familiar dessa criança, a gente vê que realmente não existe, inclusive, né? Então, eu sempre gostei de me conectar com os alunos. Durante muito tempo, eu até mexia demais comigo. Eu tive que aprender também a separar, tive que desenvolver isso em mim, porque se você acaba se envolvendo tanto com aquilo que começa a afetar um pouco também da sua rotina, né? Então eu tive que trabalhar isso em mim. Tem vezes que ainda
sou impactada, né? Então, tento sempre conciliar, mas é bem difícil mesmo a gente ter que ver isso, né? Saber que essas coisas acontecem. Tem muita diferença, Paula, do ambiente público para o ambiente particular? Sim, muita diferença. Eu não tenho tanta experiência com o ambiente particular. Eu tive poucas experiências. A maior parte da minha carreira foi dentro da escola pública, né? Mas o pouco de experiência que eu tive, assim, são bem opostos. São outros problemas. Não que dentro da escola particular não haja problemas, mas são outros problemas, de outras questões, né? Bem diferente da questão da escola pública. Quando você enfrenta algum problema, você conta muito com Deus para ajudar a resolver? Sempre. Todo momento, Senhor, me dá sabedoria, o que fazer, né? Porque a decisão final é sua. Na maioria das vezes, sim, né? A gente tem uma equipe que chama Trio Gestor, que é composto pela direção, né? A vice-direção e eu que sou a coordenadora. E então a gente sempre, quando são problemas muito graves, a gente discute, traz para a equipe para que a gente consiga tomar uma decisão. Mas eu sempre busco a sabedoria do Senhor, peço para Ele, né, me mostrar, né, qual o melhor caminho, qual a melhor decisão. Porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Entendi. Então vocês sempre contaram o segredo uma pra outra? Sempre. Então quando Mas a você Grazi- ficou afim de mim, você contou pra ela também? Nossa, tava lembrando disso. Ai, ele, né? Tinha que ter essa parte. Tinha que ter. Paula, conheci ele, é ele mesmo. Não foi isso? Foi assim, não? Então, eu lembro que, né? Vamos contar, então. Quando eu comecei, acho que foi isso mesmo, quando eu comecei a gostar de você, eu acho que eu falei, né, eu não vou, será que foi isso mesmo? Eu acho que eu falei assim, eu Você não não vou queria falar, me contar que e aí era eu escrevi num papel. Mas a Paula Não já foi sabia isso? que Você me era eu. mandou uma Não mensagem, sabia. não foi? Será que eu não lembro se Acho que a eu gente tava escrevi num papel e depois eu te mandei. Já tinha um WhatsApp? Acho Não que Mensagem. não, era mensagem de Mensagem. texto, não foi? Eu acho que foi uma mensagem falou de assim, texto, verdade. A gente tava no portão, aí você Isso. falou assim, Eu não vou. eu vou correr lá na esquina, aí eu te mando a Coisa mensagem. de criança mesmo, né? É isso mesmo. Vou te contar. É sério? Porque eu tinha vergonha, né? Porque a Paula conhecia você. E só que você já sabia, né? Sim, nas suas... Não tinha certeza. Suas investigações. Sim. E depois no outro dia, pra mim ver a Paula. Ai, que vergonha, meu senhor. Porque vocês eram amigos, né? Na época. Mas não teria vergonha de mim? Vergonha dela? Não, porque na verdade eu não tinha muito contato com você, não. Porque passou, né? Demorou. Na verdade, quando eu fui gostar de você, eu já não tava mais na escola. Foi, verdade. Não tava na escola. Daí eu falei, nossa, ela conhece ele. Daí Ela sabe dos podres dele. falei, ai, senhor, e agora? Daí... Mas a Paula, ela nunca falou nada. Eu fiquei feliz, eu gostei. Ela nunca É que falou, assim, cai é fora, que- Gra. Deixa eu jogar ele um pouquinho do Jefinho na roda. Aqui o Jefinho Por favor. tinha uma história, É. um passado também, É. né? Então a minha preocupação era só essa. Que ele Coitado não, da minha amiga. que ele não magoe a minha amiga. Essa era a minha mas- preocupação. Quais são suas intenções com a minha amiga? Sim. Mas você, eu acho que orou, né? Porque você nunca comentou nada. Acho que você orou, senhor. Qualquer coisa, você livra ela. Isso, dá livramento, senhor. Já dá, Eu leva fiquei ele na- agora. Fiquei na intercessão. Já salve e leva. É. Salve e Isso leva. porque eu sou crente, a irmã, que já Salve vai... e recolhe. Cada história Isso que, que é amiga, viu? Cada benção. história que nós temos que Intercessão, ouvir, mas né? graças a Deus deu tudo Deu certo. tudo certo. E olha pra Amém. você ver, com uma amizade tão longa, graças a Deus, a gente se conheceu na escola, na igreja. E no meu casamento, você foi minha madrinha Sim. com com o Bruno, né? Porque já faz 10 anos casado, 13 anos casado. 13. Foi com o Bruno. A gente tava no começo de namoro, né? E você é tão professora, você gosta tanto de educação, que o seu esposo é professor, Também gente. É professor. Vocês vão conhecer Professor. o Bruno, que ele vai estar aqui também na bancada com a gente, logo, Sim. logo. E é professor também. Sim. Então, Apaixonado pelo que ele faz. o Bruno é uma benção, vocês são uma benção, um casal Amém. abençoado, que nós amamos mesmo. Então, você participou de tudo um pouco da minha vida, né?
E depois... Tudo praticamente. De tudo, né? Porque aqui eu, com essa idade que eu já tô chegando, a gente tá caminhando, Não fala graças a assim Deus. que eu sou alguns meses mais velha que você. É verdade, eu também tenho que te obedecer, né? Eu tenho que tomar cuidado, mais velha aqui. A irmã mais velha? A Paula é minha irmã Poucos mais velha. meses. Não gosto, poucos meses de... Então pode puxar a orelha, pode fazer tudo. É. Inclusive é esse mês, né? Quer dizer, Esse mês, senhor. que a gente tá gravando Tá chegando. antecipado, né? É, mas já tá chegando. Já tá Esse chegando mês aí. tem Dia das Mães, aniversário da Isa e aniversário da Graça. Glória, eu amo. 3 em 1. Aí eu vou ganhar Maio presente é uma até não querer benção. mais, né? Vai ganhar presente. Tá não querer mais. preparado, né? Tô. Ô, Glória. Receba. Tem que estar preparado. E também tive a oportunidade de estar no seu casamento, né? Verdade. Nossa, isso foi Pra uma glória honra. de Deus, né? Só Jesus na Isso causa. foi uma honra pra mim, gente. Porque eu sempre quis casar. Entende? Sempre quis. Não, eu sonhava. Mas a minha amiga não queria casar. Eu casar? Não Uhum. quero casar. E eu fico muito feliz, né? Que vocês estão casados, uma benção. Amém. Não é não queria casar com quem ela tá casada. Ela não queria casar. No tempo de escola, ela falava que não queria casar. Vou casar? Sim. Vai fazer missão, né? Isso. É, missão na escola, né, Era Paulo? uma coisa bem longe, mas o Senhor muda os nossos planos. É, a gente começa a entrar no propósito do Senhor, né? Amém. E é muito bom o casamento, né? Tem os desafios, Tem. com certeza. Mas é bom a gente ter alguém ali pra nos ouvir, né, Jefferson? É. Ele que Pra o diga. ouvir. E ouvir de novo. Ouvir E depois de ouvir de novo. Eu não sei se vocês são assim. Mas esses dias eu cheguei em casa. Eu não, o Jeff chegou em casa, tava na cozinha. Aí ele chegou na porta e eu, você não sabe? Eu fui falando, e ele ficou com a carinha assim, olhando pra mim. Ele, ai que bonitinho, você queria alguém pra conversar? Deu, eu queria alguém pra conversar. Aí eu fui, falei, tá. Aí na hora de dormir, eu repito de novo as mesmas coisas. Ele é uma benção. É E bom por aí casamento. vai, É 13 bom. anos. Porque é um amigo que você tem, né? Sim. Que não vai contar nada pra ninguém. A não ser pro Senhor. Vai Não falar, vai acabar com a sua vida ajuda ela lá, Senhor. É muito bom casamento. Hoje em dia, muitos, infelizmente, não gostam, né, de casar. Uhum. Não gostam, e eu não sei porquê. Eles não É verdade, entendem, não entende não entendem o propósito, né, Sim. do casamento. Que é algo que agrada ao Senhor, é algo que alegra, é uma ordenança do Senhor, né, que o homem não esteja só, e por aí vai. E muitos não entendem esse propósito. Eu mesma não entendia, mesmo servindo ao Senhor. Não sei se talvez naquela época não se falava muito sobre isso também, né? Sobre o casamento, a importância do casamento, a importância do papel da mulher e do homem dentro do matrimônio. E então eu não tinha muito essa noção, eu achava que era algo muito, muito distante. Inclusive eu demorei para casar, né? Fui casar bem mais tarde. Mas hoje eu entendo, né, o propósito do casamento, a importância, né, de nós estarmos juntos, de sermos um só no Senhor. E é uma bênção, sim. Sim. Com Que certeza. na verdade o casamento ele é o desenho do reino de Deus, né? Sim. O apóstolo Cristiano Miranda, ele é engenheiro civil. E tem uma ministração dele que ele fala que todo prédio em construção tem uma maquete pequena, que é para você poder olhar para ela e ter a noção do que vai ser o prédio quando ele estiver pronto. E ele fala que o casamento é essa maquete do reino de Deus. Porque você olha para o casamento e você vê o homem respeitando a esposa como Cristo respeita e ama a igreja. Uhum. E a esposa respeitando o marido como a igreja deve amar a Cristo. Aí tem os filhos, as filhas, o ensino, o discipulado diário. E ele expressa isso. Ele fala que o casamento é o desenho do reino de Deus. Se você tem um Sim. casamento saudável, você conhece o reino de Deus. Porque você... E é só Deus que faz umas coisas dessas, cara. Sim. Pega duas pessoas diferentes para colocar para morar junto. Cheia de falhas. Um é fleumático, o outro é sanguíneo. sanguíneo. E mistura tudo ali e dá Sim, certo. É. E as diferenças, E é o ferro afiando o ferro, né? O tempo inteiro, né? os opostos Sim. se atraem e se completam todo dia. O Senhor nos lapidando, né? Todos Dia a os dia. dias. Porque tem hora que É. Tem hora que dá vontade de você correr. fala, Senhor, E tá tudo certo. Porque Volta a hora logo. passa, né? A hora passa. tem hora que você fala, então. Como é que é o Mateus? O Mateus fala com a Créllia que fala pra ele, né? Que vontade é uma coisa que dá e passa. É, Sim. porque não adianta.
E nós somos seres humanos, né? Sim. Então a gente passa mesmo por alguns desafios, mas depois senta, conversa, porque no casamento precisa ter diálogo, né? Sim. Porque se não tem diálogo, não dá bom, dá ruim. E muitos divórcios acontecem por falta de diálogo, né? Não é Sim. por grandes coisas, não, é porque foi se perdendo no caminho. E aí, quando vai, já ninguém quer mais conversar com ninguém por causa disso. Agora, se vai pontuando sempre, né? Olha, precisa arrumar aqui, isso aqui também não tá legal. E aí você vai construindo, quando você vê aquelas coisas que era, nossa, ruim pra você, você olha e fala, nossa, era isso. É por Porque- isso que eu brigava? Por isso que eu Sim. brigava, né? Porque não tem hora que você olha e fala, não acredito que eu brigava por causa disso. Aham. Mas quando a gente começa a ter um diálogo, né? Sim. Respeitando, eu sempre fui a mais. Vamos resolver, né? Vamos lá, Colérica. vamos sentar. É. E o Jefferson mais tranquilo. Então Sim. eu falava, ele Bem não queria tranquilo. falar, e eu falava, como você não quer falar? Eu quero que você fale. Eu quero brigar. Você não... Vamos resolver. Você vai ficar quieto, eu quero briga. Só que não é assim. Na verdade, tipo, hoje eu entendo. Não, cada um tem seu tempo. Sim. Se eu quero falar e ele não quer, por mais que pra mim não é legal, porque eu quero resolver, calma, respira. Então, espera o tempo dele. Aí na hora que ele tá com a cabeça, né, tranquila, senta e conversa. E assim a gente vai, porque senão fica duas pessoas dentro de casa, sem diálogo, e daqui a pouco tá cada um pegando sua mala e indo embora. Sim, e vão surgindo brechas, né? Sim. E a gente tem que vigiar, tem que estar sempre atento para fechar essas brechas, porque um casamento saudável hoje em dia é assim, é uma afronta ao inferno, né? Então a gente sabe que a intenção do inimigo de Satanás é destruir as famílias, destruir Sim. famílias, né? É, a ideologia que eles ensinam, né? Sim. Então é importante mesmo. Às vezes até eu falo muito assim, a gente não tropeça em rocha, a gente tropeça em pedrinha, né? Sim. Então, às vezes, são coisas pequenas, são brechinhas, mas que ali para Satanás já é o suficiente para entrar e destruir, Sim. né? Então, a gente tem que estar todo momento realmente vigiando e procurando que tá na essas brecha, né? brechas, né? Como diz os antigos, né? Fica na brecha. Fica na brecha. E a gente tem, infelizmente, por isso que a sociedade tá do jeito que está, né? Sim, Porque não tem um casamento, a figura, né, do casal já tá sendo toda distorcida, né? E Sim. não é isso que o Senhor tem. O Senhor Sim. tem uma família para cada um, né? O Senhor quer que a gente case, sejamos felizes, um aprendendo com o outro, né? E é isso que Deus quer. E daí, por que que muitos, voltando um pouquinho na nossa conversa, por que que tem muitos jovens que sofrem, né? Não tem a paternidade, por quê? Porque não tem isso dentro de casa. não tem o exemplo, Né? Não né? tem um exemplo. Então, e vai puxando daí os pais que brigam, daí os filhos ficam rebeldes, daqui a pouco os filhos casam, vão ter a mesma situação que viveu em casa e vai replicando isso, replicando. Então a gente tem que entregar isso também, tudo na mão do Senhor, Sim. né? Tem que entregar na mão do Senhor. Nós casamos, eu não tenho, minha mãe não é casada com meu pai, e do Jefferson era, né? Seus pais eram casados, mas os meus não. Então, algumas coisas eu tive que vencer. Uhum. Eu tive que vencer pra que a Isa não venha viver. Você né? fechou os ciclos, Tive né? que fechar. E ele também, né? Por mais que seus pais foram No casados. começo meu pai foi casado, mas depois minha mãe faleceu e ele amigou. Ele, depois de muito tempo, ele casou no civil. Mas meus irmãos, a maioria deles não são casados, não. Sim, Não e tá tudo certo. Eu falo, calma aí, isso vai acabar em mim. Não é porque minha família não tem um casamento ou porque várias pessoas divorciaram, porque escuta isso, né? Ah, mas minha família é divorciada. Ah, mas... Não, mas eu não vou ser assim. Sim. Porque minha filha não vai passar por isso. E é uma decisão também, E é uma né? decisão. É fácil. Não. Tudo não é. É tudo a gente tem que entregar nos pés do Senhor. E é cura também, né? É um processo de cura interior, né? Isso. Então, realmente não é um processo fácil. E muitas o pessoas... filho que hoje ele é rebelde, ele não tem uma paternidade, amanhã ele vai ser um funcionário ruim. Ele não vai ser um funcionário eficiente. ruim, um pai ruim, É. né? O Douglas Gonçalves que fala, né, que um bom pai não cria um bom filho, ele cria um outro bom pai. Uhum. Ele ensina o filho a ser um pai. Sim. Ele não ensina o filho a ser um filho para sempre. Ele ensina o filho a ter responsabilidade. Mas hoje em dia, a gente percebe que as pessoas não querem liberdade. Elas não querem essa liberdade. Porque liberdade não é a gente fazer o que a gente quer fazer.
é fazer o que tem que ser feito Uhum. e ter responsabilidade. Sim. Se eu não me engano, acho que foi, eu comentei com vocês esses dias, que foi Augusto Cury que falou que as pessoas, elas não querem ser livres, porque a liberdade exige responsabilidade, elas não querem ser responsáveis. Uhum. Elas querem viver do jeito que Sim. elas querem viver. Hoje em dia é muito difícil colocar regras. Uhum. Colocar regras. Eu estava pensando, por que que o Brasil é um dos países que mais afeta o bolso do brasileiro? Porque a única forma do brasileiro entender é mexendo no dinheiro, naquilo que ele está sendo dominado. Então tudo é multa, tudo é. Por quê? É a forma que tem de educar a pessoa do trânsito, é dando multa. Sim. Já nos Estados Unidos é diferente. Você chegou a ver um vídeo de um julgamento de um senhor que ele estava sendo julgado porque ele passou no radar em 10 km a mais, ou 20 km a mais. Daí na conversa o juiz pergunta para ele, você estava indo para onde? Daí o senhor fala assim, eu estava indo levar meu pai pro médico. Ah, tá. Você já viu? Uhum. Eu estava indo levar meu pai pro médico, porque não tem ninguém que leve ele pro médico. E o juiz absolveu. Não deu nada. Porque ele entendeu, né? Sim. Agora, hoje em dia a gente vive numa sociedade muito sem regra, né? Muito sem regra. E se você tenta, tá tão difícil que se você tenta colocar uma regra, você é o errado. Ah, você é antiquado. Nossa, é muito retrógrado, sua mente é muito atrasada. Sim. Se você tenta fazer o que é certo, você é visto como errado por aqueles que estão fazendo errado. Uhum. Então realmente é um desafio muito grande, tanto para os professores, né, como você, Sim. para os pastores, para os líderes, então, nem se fala. Hoje em dia é mais fácil você liderar um grupo de crianças do que um grupo de pessoas mais velhas. E é o que a gente está vivendo hoje. Sim. Mas, graças a Deus que existe o Espírito Santo que ainda nos deixa aí Nos capacita. direcionado, né? direcionado Sim. por ele. Você vai, mas você vai por aqui. Sim. E a gente também não pode, né? Tem muitas pessoas que falam, ai, mas é fácil para você, eu não tenho pai, né? Ou não tenho mãe. Mas quando nós tomamos uma decisão e entregamos, né, tudo na mão do Senhor, Ele vai colocar alguém para te direcionar, né? Uhum. Então, você tinha comentado sobre a cura, né? Que tudo vem através de uma cura. Só que tem pessoas que ela também não se permite ser curada, Uhum. né? Porque para você ser curado, você vai ter que expor a sua enfermidade. E muitas pessoas não querem expor. E aí, se você pega todo um contexto de todo, nossa, mas por que o mundo tá assim? Nossa, mas por que não tem mais casamento? Nossa, mas por que tá tendo tantas essas doenças mental, né? Por que de tudo isso? É simples. Tudo acontece dentro de casa. Uhum. Tudo acontece dentro de casa, né? Sim. Tudo ali, aquela família desproporcional, aquela família que não consegue compreender. Mas eu acho que quando a pessoa ela para e fala, não, eu não quero levar, né, isso mais pra minha vida, eu vou conseguir. E ela vai conseguir. Uhum. E ela vai, mas tem que estar disposta, né? Sim. Tem que estar disposta. Porque a cura, ela leva tempo, é um processo. É né? dolorido. É dolorido, mas é gratificante. Uhum. Principalmente quando a cura vem do Senhor, Sim. né? E realmente vem do Senhor. Porque quando o Senhor vai nos curando de traumas, né? A gente falando aqui dos pais, você vai aprendendo. Você vai aprendendo o amor de Deus pra sua vida. Né? Porque o Senhor coloca pessoas que te amam e você olha e fala, nossa, que amor é esse? Daí o Senhor Sim. fala, é o meu amor por você. Às vezes, e se daí você pega lá, é porque o pai também não teve o amor do pai dele e vai virando E uma é um ciclo bola, mesmo, um ciclo, Uhum. sendo que o Senhor tá disposto Sim. a curar, né? O Senhor tá disposto, coloca pessoas no nosso caminho, e é pessoas, é palavra, o Senhor sempre vai dando luz pra gente, né? Só que tem essa questão. Eu quero ser curada. Uhum. Eu tô disposta a passar por isso. Eu tive assim, a sorte, né, se eu posso dizer, de ser filha de uma pessoa que decidiu realmente quebrar esse ciclo. Né? O meu pai, ele decidiu quebrar esse ciclo de... Ele foi abandonado pela mãe, não cresceu ali junto com o pai dele, ele tinha outros irmãos, então, em um certo momento, os pais se separaram, isso lá na década de 50. Os pais se separaram, e aí os irmãos foram espalhados pela família, tia, avó cuidando. Então, o meu pai passou por isso, né?
de não ter ali uma família estruturada. Mas quando chegou a vez dele ser pai, ele quebrou totalmente esse ciclo, né? Ele assumiu a responsabilidade e falou: os meus filhos não vão viver isso. Então eu tive assim, para mim é uma honra, né? É uma bênção. Eu sei que eu fui muito abençoada de poder ter vivido isso, né? Essa decisão que o meu pai tomou de que não, meus filhos vão ter uma família e vão ter um pai realmente presente, um pai que se preocupa, né? E uma família estruturada. Então, assim, nunca tive uma vida de luxo, né? Nunca, né? A gente sempre viveu, assim, com o suficiente, nunca faltou, graças a Deus, mas também nunca sobrou. Mas essa decisão do meu pai de cuidar da nossa família dessa forma, a falta de dinheiro, gente, foi o de menos, né? Porque assim, era o amor, era o carinho, era o respeito. Então, na minha fase de criança, minha fase de adolescente, eu nunca tive insegurança. E o meu pai sempre conversou muito comigo. Dentro da minha casa, a gente sempre teve um diálogo muito aberto. E até hoje nós temos. Então, a gente tinha liberdade de poder falar qualquer coisa, né? E eu sempre fui muito próxima da minha mãe também, mas sempre muito próxima do meu pai. E às vezes é difícil, né, ter esse diálogo assim. Então, desde criança eu cresci e eu tinha meu pai dedicava assim um tempo para conversar comigo. Então eu me lembro desde criança de ter horas de conversa com meu pai, de dormir conversando com meu pai, né, de diversos assuntos, diversos. E o meu pai, acredito assim que talvez intuitivamente, mas ele sempre trabalhou muito com a questão assim de me afirmar, sabe? Você é inteligente, você é amada, você vai ser alguém que vai vencer no futuro. Você vai ter que tomar decisões, importantes para que você seja alguém. Então ele sempre trabalhou isso com a minha autoestima, né? Então eu nunca tive problema assim de sentir falta de alguma coisa, né? Nesse sentido de apoio, de carinho, de suporte. Então eu sei que eu sou muito privilegiada nesse âmbito, assim, né? De sempre ter ali o meu pai me apoiando, a minha mãe me apoiando, de ver, assim, também o respeito entre os dois. Claro que, como todos os casais, eles, né, têm as dificuldades, tinham, assim, os desentendimentos, mas isso nunca... E uma coisa muito importante também, que eu acho que é uma qualidade, embora eles tivessem... às vezes momentos assim que eles precisavam se resolver, isso nunca nos afetou, nunca afetou a mim nem ao meu irmão, né? Eles não nos envolviam, não jogavam esse peso em cima da gente, né? Então, tudo que eles precisavam se resolver, eles se resolviam ali entre eles, e nós não sofríamos, né? Porque às vezes a família tem um problema e, voltando, né, naquele assunto anterior, acaba afetando, né? Jogando esse peso, essa bagagem em cima do filho. Sim. Né? Então eu sinto que realmente eu fui muito abençoada por ter, né? Ainda tenho, graças a Deus, meu pai e minha mãe. Mas nessa fase assim de criança e adolescente, eu sempre tive meus pais ali, realmente cuidando de mim, né? E quebrando realmente o ciclo, né? Tanto que meu pai falou: eu quero que você estude. Na minha família eu fui a primeira a conseguir ter um diploma de ensino superior, né? Então, foi um ciclo realmente que foi quebrado, e eu sei que foi através da decisão do meu pai, né? Então, ele quebrou esse ciclo e a gente Fez toda a conseguiu diferença, mudar. né? Sim, com certeza. Na verdade, fez muita diferença. Sim. E o seu irmão casou? Ainda não, tá namorando, Ainda mas vai não. casar. Mas vai. Uma benção, sua família é uma benção mesmo. Amém. E eu tô olhando aqui, eu tô lembrando do seu pai. Olhando pra você, você é muito parecido com seu pai, né? Muito. Eu olhando, lembro, sempre indo trabalhar, né? Muito. Sempre trabalhador. Sempre trabalhador. Que benção. É um privilégio mesmo, Sim. né? Ter os pais junto, que cuidaram, demonstraram amor e carinho por vocês. Isso é um privilégio. Sim, a minha mãe sempre dedicou a vida dela a cuidar de nós, né? Então, ela optou, né, por não trabalhar fora, por trabalhar em casa. O meu pai foi, né, um acordo que eles chegaram. Meu pai traria o dinheiro e ela cuidaria da família, né?
Então, eu também vejo a minha mãe com esse olhar, né? Minha mãe, ela dedicou a vida dela a cuidar de mim, do meu irmão e do meu pai, a cuidar da nossa família, né? Então, eu tive toda aquela coisa de comidinha de mãe, chegar da que escola, delícia. comidinha fresquinha, né? O cuidado de ficar doente e estar ali com a mãe, com a gente no colo, né? Então, eu louvo muito ao Senhor pela vida dos meus pais. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque a família é a nossa base, né? Sim, Sem a é tudo. família, as pessoas até conseguem chegar a algum lugar, mas chega tudo com o caráter. Sim, é mais difícil, sim. Tem que lutar, né? Sim, Eles vão ter que aprender aquilo que eles não receberam, então se torna mais difícil, né? sim. E pra gente ouvir hoje esse testemunho seu é muito importante. Porque não falo que é errado a mulher sair pra trabalhar, né? Eu já trabalhei também, você Sim, trabalha. sim. E cada um sabe, né, daquilo que passa na sua casa. Mas eu acho muito bonito isso, sabe? De realmente, desse princípio. Lógico que hoje as coisas mudaram, né? Mas eu acho muito bonito. Um homem sair, a esposa cuidar do lar, do né? lar. Por quê? Porque daí você tem esse tempo, dessa disposição para cuidar dos filhos. Então o filho não vai sentir falta. Não que a mulher que sai para trabalhar não tenha essa disposição. Ela tem. sim. Só que daí ela tem que se esforçar também mais um pouco, né, para isso. Mas eu acho isso uma história muito edificante, porque é raro você ouvir que o esposo e a esposa entraram num acordo e você cuida da casa, né? É muito difícil. Isso daí nossa, se for pensar, é lá das coisas antigas, né? Lá no seu, na minha avó. 1820. Então, e você saber de uma história assim, eu acho perfeito, eu acho de verdade. E aí você acaba vendo depois como os filhos são, né? Sim. Como os filhos são. Você vê que vale a pena. E é interessante pensar também que quando, né, a mulher decide, né, fazer junto com o esposo, ter essa pausa ali para se dedicar aos filhos, tem sempre lembrar que é um período, né? Sim. Não é para sempre. Então, E depois vão embora. E depois eles vão embora, porque a gente tem que criar eles, né? Sim. E também tem as mães que cuidam dos filhos, né, sozinha. Sim. Eu acho. Minha mãe fez isso comigo, com meus irmãos. Eu só. Eu concordo. Não, eu concordo. Eu sei que é difícil, né, chegar nesse ponto. E não falo nem que é errado a mulher sair pra trabalhar. Mas eu acho isso bonito, ter esse acordo entre o homem e a mulher. Eu acho isso muito bonito. E se pudesse, tinha que ser assim. É o que eu penso. Concordo, vejo as mães se esforçando, mas eu acho que ela não se esgota tanto, né? Porque ela consegue dedicar todo aquele tempo. Porque mãe que fica em casa trabalha muito mais. Trabalho triplo. Você tem que pôr a sua hora de trabalho dentro de casa, porque senão você fica ali. Com Daqui a pouco você certeza. vai dormir. Eu só vou tirar a roupa do varal, agora tô dobrando, né? Sempre E não, assim. não tem férias, não tem 13º, né? Mas, É nossa, 24 horas, um- 7 dias na semana. Teve um encontro, né, de casais com o pastor Mauro, lembra? O pastor Mauro pregando na nossa igreja, daí ele falou assim: Você, quanto custa uma empregada doméstica? Daí o marido falou assim: 1.700, 1.800. Falei: Tá bom. Quanto custa uma enfermeira? Daí lá, custa 3.000. Quanto custa uma professora? Custa tanto. Daí eu falei: Então tá bom, então você deve 20.000 para sua esposa por mês. Por Falou mês. assim, glória. porque sua esposa é tudo isso e mais um pouco Mais ainda. pouco. Com certeza. Mas esse retrato da família seria tão bom se fosse fortalecida nos dias de hoje, né? Sim. Porque ao invés deles enaltecer, fortalecer, construir algo muito precioso em cima disso, eles denigram a família. Eles dizem: não, família tradicional, o que é isso? Aí é coisa do passado. Família tradicional não existe mais. E é o que eles querem, né? Uma sociedade fraca, uma sociedade que não pensa. Desestruturada, né? E por isso a importância do papel da igreja nesse sentido, né? Eu acho que a igreja tem uma responsabilidade em cima disso. Sim. De trazer, né? De trazer para a discussão ali dentro a importância da família e principalmente a importância do papel de cada um dentro da família. Porque são papéis diferentes, né? Sim. Se a gente olhar a palavra, Sim. ela já nos mostra, né?
A gente vê muitos homens não assumindo o papel de homem, né, dentro da família. E às vezes a mulher fazendo o papel do homem, né? E às vezes a gente tem uma mulher que acaba virando mãe do marido e por aí vai. São muitas coisas, né? Então eu vejo a igreja hoje com essa responsabilidade, eu posso dizer assim, né? A igreja, ela tem esse poder de acessar, né, a família. Então, eu vejo dentro da igreja essa responsabilidade, né, de ver que isso está se perdendo e resgatar isso mesmo, né? Não deixar que essa visão de fora do mundo entre na igreja, Sim. né? Porque às vezes a gente está vendo assim que as ideologias e todas essas questões estão invadindo a igreja e tem se visto como algo normal, é comum, é assim, né? Então, a igreja tem um papel importante nisso, nessa questão da família. O pecado mesmo. ainda é pecado, né? Sim, com Ainda certeza. é pecado. Traição ainda é traição. Desonra ainda é desonra. E repara para vocês verem, essas ideologias, elas sujam a imagem de tudo que é sério. Da família, da polícia, da igreja. O que mais eles tentam é fazer com que a imagem seja banalizada. A igreja não, a igreja tem muito ladrão. Ridicularizado, né? A igreja tem muito fanfarrão. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Mas nós temos um Deus que ainda tem muito poder e sempre vai ter todo o poder. Sim. E é Ele quem faz todas as coisas. Amém. Paula, deixa um conselho para os jovens de hoje. Bom, acho que eu queria falar principalmente como eu trabalho em escola, né? Com os adolescentes que estão ainda na escola, sobre a importância de você ser cristão também dentro da escola, né? Às vezes a gente vê no Instagram, nas redes sociais, no sábado, no domingo, todo mundo ajoelhado, adorando ao Senhor, meu coração é teu, né? Faz a sua vontade, Senhor. E nós vemos durante a semana, não vemos esse mesmo cristão, esse mesmo adolescente, esse mesmo jovem cristão no seu dia a dia mostrando isso, né? Então, assim, seja verdadeiro, seja genuíno, não envergonhe o evangelho, não desonre o evangelho, seja cristão de verdade em todos os momentos, não apenas dentro da igreja, não apenas no culto, aos sábados no culto de jovens, no domingo na igreja. Seja cristão em todos os lugares. Fale de Cristo, mostre, exale o perfume de Cristo, para que a gente consiga falar do amor do Senhor. Às vezes a gente não precisa nem falar, só a nossa atitude já mostra muito mais, já prega, já evangeliza. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Só a nossa atitude, nosso comportamento já faz isso por nós. Acho que é isso. Eu conversava com um jovem, esse jovem nem sei para onde ele tá mais, mas ele chegou em mim e falou assim: olha, preciso conversar com você um pouquinho, eu briguei na escola. Eu peguei e falei assim: nossa, mas como que foi? Não, eu dei um murro na cara do menino dentro da sala de aula, eu fiquei tão nervoso. Eu peguei e falei assim: cara, você tá envergonhando o nome de Cristo lá. Ele pegou e falou assim: não tô, ninguém sabe que eu sou cristão lá. Ninguém sabe. Eu falei: nossa, é o Super Choque? É o Super Choque, ele guarda a identidade dele e ninguém sabe quem que ele é. Então, a gente precisa realmente mesmo ser de verdade, como a gente falou, né? Sim. Grazi, suas considerações finais. Estamos chegando ao final já. Nossa, passa rápido, né? Passa muito rápido. Muito rápido. Depois nós vamos ter um Metalife com o Bruno. E depois, se eles toparem, a gente tem um com o Bruno e com a Paula. Bruno e Paula, dose Bruno e dupla. Paula. Essa é uma benção. Testemunho forte aí da... Isso, vamos ter. Eu sei até um tema já, educação em dose dupla. Meu Deus. Olha, meu Deus. Quero agradecer, Paulo, você de ter aceitado o nosso convite. Sempre é gratificante estar com você, sempre recordar das coisas que a gente viveu. É muito bom, a gente dá muita risada, né? E vemos que cada vez que o Senhor nos dá a oportunidade de estar junto, parece que nós somos mais fortalecidos ainda, né? Mesmo não estando sempre junto, mas sei que se um dia você precisar, eu precisar, a gente, né, nós estamos ali para ajudar uma a outra. Então, Deus abençoe você, seu esposo, sua casa, sua profissão. Eu amo você demais. Amém. E é isso. E eu também quero fazer uma oração hoje.
fazer diferente, pode ser? Pode ser. Uma oração rápida. Para nós é Mas uma honra, né? eu quero orar pela família. Na hora que nós estávamos aqui, eu falei, Senhor, quantas pessoas vão, né, ouvir esse Metalife, esse testemunho, e a gente foi indo para um caminho e falamos sobre a família, Sim. né? Então eu creio que o Senhor, você que está ouvindo, você que vai ouvir, creio que você vai ser tocado, vai ser transformado e o Senhor vai abençoar a sua casa. Então eu quero orar. A minha consideração final nessa noite também é essa oração. Amém. Tudo bem? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelas famílias, Pai. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, Pai querido. O que o Senhor, Pai querido, constituiu, Senhor meu Deus, nessa terra, Deus. Quero pedir que o Senhor venha abençoar, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha entrar em cada lar, Senhor, meu Deus. Pai, se tem lares, Pai, destruídos, Pai querido. Se tem pessoas, Pai, que não estão tendo, Senhor, casais, Pai, que não estão tendo diálogos mais, Pai querido. Que em nome de Jesus, eles possam ser tocados nesse momento, Pai querido, possam sentar, Senhor Jesus, possam, Senhor meu Deus, conversar, se alinharem, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, que não possamos mais ficar ouvindo, Senhor Jesus, términos, Pai, de casamentos, mas nós oramos, Pai, por restauração de casamento, Deus, porque uma casa, uma família restaurada, Deus, é uma sociedade, Pai querido, é uma cidade, é um estado, é uma nação restaurada, Deus. Então, nesse momento, Pai, eu oro por famílias, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada casa, Deus, em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Paulo, suas considerações finais. Quero agradecer, obrigada, gente. Espero que tenha conseguido aí atingir os objetivos, né? Foi uma conversa muito boa. E obrigada, né? Agradecer, me colocar à disposição. Para mim também é um prazer estar com vocês. Eu sempre saio renovada das nossas conversas. Há um renovo espiritual mesmo. Quando eu estou com vocês, a presença de Deus na vida de vocês é algo assim real, né? Então, para mim também é uma bênção estar com vocês. Deus abençoe e obrigado pelo convite. Amém. A gente quer agradecer você por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Foi muito bom poder ouvir a Paula, poder conversar com você, poder saber do seu testemunho. Tenho certeza que muitas pessoas que realmente precisam serão edificadas Amém. através desse episódio, desse programa. E você que está na sua casa, compartilhe com as pessoas, mande para as pessoas, não deixe de compartilhar, segue a gente no Instagram, Metalife Podcast, procure lá a nossa página, entre lá e comece a nos seguir e faça parte desse grande projeto que é o Metalife, porque o nosso foco, até o nosso logo é um microfone e um cérebro. Significa o quê? Que o que a gente fala, a função é trazer mudança de mente, é trazer transformação, mas não só o que a gente está falando, não só o que nós falamos aqui, mas sim aquilo que Deus tem trazido para nós e para todos aqueles que têm assistido. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente, Deus abençoe vocês e até o próximo.